Tudo certinho. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai glorioso e bondoso, nós estamos, meu Pai amado, Pai Santo, precisando da Tua presença gloriosa, da Tua graça, da Tua força. Aqui nós podemos estar, meu Pai amado, Pai Santo, apresentando diante de Ti, louvando, orando, pregando, e o Senhor venha nos dar, meu Pai amado, Pai Santo, unção, para que nós podemos falar para todo esse povo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Nos ajuda, meu Deus, nos fortalece e nos enche da Tua presença. Porque com a Tua presença nós vamos vencer, com a Tua presença nós vamos aparecer e o Teu nome vai ser glorificado por todo lado. Pai, abençoa, meu Deus, nos ajuda esse povo que está do outro lado. Muita gente que está, meu Pai querido, precisando da Tua palavra. Nós te pedimos, Deus poderoso, desperta, Pai, esse povo, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, todos possam receber. Em Teu nome, Jesus, dá-nos palavra para falar e o Teu nome venha a ser glorificado em todo lugar. Amém e amém. Glória a Deus. Bom é estar na presença de Deus todo dia, sempre com as mesmas alegrias de servir a Deus, de andar com Deus. Eu tenho certeza de que todos aqueles que estão ligados aqui na terra, está ligado no céu, porque Deus está enchendo o seu povo da sua presença para ficar cheio do Espírito Santo. A palavra dele é santa e purifica, nos deixa nós capacitados, preparados, levantados, abençoados, e nós estamos, como se diz, vivendo dias finais, dias difíceis, dias que nós temos que estar somente olhando para o Senhor. E a palavra dele é o abastecimento espiritual. Você que ouve a palavra dele, você ficando cheio dele, você vai estar protegido por ele. Hoje em dia, meu amigo, Jesus está no comando de toda a situação. Nós vamos cantar um louvor para depois nós começar realmente a dar o lugar para Deus trabalhar. E Deus habita no louvor. Tem um louvor que fala: não há Deus maior como o nosso Deus. Vamos cantar esse louvor para a glória do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Deus. Aleluia. Deus abençoe você que está aí do outro lado, você no seu carro, no seu carrão, no seu caminhão pelo estradeiro, todos que estão na presença de Deus, que Deus abençoe vocês, todos recebam a bênção do Senhor Deus. Aleluia! Com a Deus maior como o nosso Deus, está aqui, está ali, está em todo lugar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as
estrelas, todo criou, todo formou, pelo seu amor, pelo seu poder, pelo seu poderoso Deus, eterno Pai, nos ajuda, Senhor, cada dia ficar na Tua presença. Oh, glória! Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. É maravilha do céu, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Não há como o nosso Deus, não tem outro, só Ele, é Ele. Há um só Deus, uma só fé, um só amor e um só batismo, como diz a Bíblia Sagrada, Efésios 4, versículo 4. Então, meus irmãos, nós sabemos que pela fé nós temos que estar todos os dias nessa mesma paz, nessa mesma alegria, porque o único que tem paz para nos dar é só Jesus. Jesus disse, a minha paz vos dou, João 14 fala, né? A minha paz vos dou e não dou como o mundo dá, não. O mundo, a paz do mundo é paz passageira, é enquanto tem dinheiro. Mas a paz de Jesus não, meu irmão. Mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na tribulação, você tem alegria no teu coração. Por isso que nós temos que entender que essa paz de Jesus, nada pode tirar de nós. Tirando aquela passagem lá de Romanos 8, que é o versículo 35. Nada me separa do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nada. Eu aprendi, deixa eu ler aqui na Bíblia Sagrada, que você lê na Bíblia, você sabe que fica mais forte. Nós ficamos mais fortes quando nós lemos a Bíblia. Romanos 8, o versículo 35, Deus fala, quem me separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. E eu falo a verdade para você, por amor a Cristo somos entregues à morte todos os dias, não é?
E quem serve a Deus tem medo da morte. O que a Bíblia fala lá de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 11? 2 Timóteo 2 e 11. Jesus está falando da seguinte maneira, 2 e 11. 2 Timóteo 2 e 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Você parte desse mundo, meu amigo. Você tem realmente o galardão dado por Deus. Eu aprendi em Tito primeiro. Tito, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia nos dá para nós também uma edificação, ou seja, uma consolação. E nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, sempre foi verdade e sempre será a verdade. Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então nós estamos vivendo nesse mundo aqui para fazer a vontade de Deus, como casa dele, morada dele, templo dele, como diz Hebreus capítulo, aos Hebreus, diz a Bíblia Sagrada, desse capítulo 3 e o versículo 6, capítulo 3, versículo 6 aos Hebreus, a Bíblia nos fala da seguinte maneira: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Você é casa dele, meu irmão. Por isso que nós temos que entender o porquê que nós somos preciosos, porquê que a Bíblia fala em Malaquias 3 e 17, que nós somos um tesouro para Deus. Porque Deus, na verdade, Ele faz de cada um de nós casa dele, morada dele, para poder fazer a obra dele. Usa você para cantar, usa você para pregar, usa você para fazer a obra dele em tudo quanto é lugar. E nos dias de hoje, recompensa tem quem faz o bem, fazendo tudo por amor a Cristo. Você tem uma recompensa muito grande mesmo. A própria Bíblia nos ensina, se você olhar Mateus capítulo 19, versículo 29, Mateus 19 e 29, Deus fala da seguinte maneira, veja bem que Deus fala na sua palavra, 19 e 29, está dizendo a Bíblia Sagrada da seguinte maneira: todo aquele que tiver deixado casa, irmã, pai, mãe, mulher, filho, terra, por amor do meu nome, vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais. E ainda a vida eterna. Então, meu amigo, vale a pena você estar servindo a Deus, de você ser realmente propriedade dele, de você ser escolhido dele, porque ele, na verdade, não foi você que escolheu ele, não. Não foi você que escolheu Jesus. Pelo que eu aprendi aqui no Evangelho de São João, no capítulo 15 do Evangelho de São João, capítulo 15, no versículo 16, está dizendo assim na palavra de Deus. Deixa eu falar para vocês. 15 e 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Quer dizer que Deus escolheu você para quê? Para você poder fazer a vontade dele, para você poder ser casa dele, morada dele, templo dele, ferramenta dele, ungido dele, enviado dele. Deixa Deus trabalhar, rapaz.
Eu aprendi na Bíblia Sagrada, no Salmo 89, 20, Salmo 89 e o versículo 20, eu aprendi esta palavra que Deus colocou no meu coração. Fala assim, 89 e o versículo 20. Deus fala, achei a Davi, meu servo, e ungi com óleo. Veja bem, Deus achou Davi, está dizendo aqui, 89 e o versículo 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Meu amigo, os olhos do Senhor, diz a Bíblia Sagrada, que os olhos de Deus, Salmo 101, versículo 6, Salmo 101, versículo 6, está dizendo a Bíblia Sagrada que deixa eu ver aqui, os olhos do Senhor, deixa eu ver aqui, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Deus está procurando os fiéis. Deus está procurando aquele que quer levar o negócio a sério. Deus está procurando pessoas de coragem. Agora aqueles que estão com engano, fazendo as coisas relaxadas. Você já viu isso já na Bíblia Sagrada? É Jeremias, né? Jeremias 48 e 10. É 48 ou 47? Deixa eu ver aqui. Jeremias 48. Então vamos ver aqui se tem alguém que está fazendo a obra de Deus mesmo conforme ele manda, ou se está fazendo a obra dele relaxadamente. Pelo menos o que eu aprendi na Bíblia Sagrada, me parece que é Jeremias 48 e o versículo 10. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler, porque lendo é melhor ler do que ficar falando sem ler. Jeremias 48 e versículo 10. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Maldito aquele que... meu amigo, Deus quer que nós venhamos levar o negócio a sério. Ao que fala aqui no versículo 6 e 7, o que usa de engano, Salmo 107, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, não vai permanecer. Pode até estar enganando um dia, 2, um mês, um ano, daqui a pouco Deus vai arrancar. Não permanecerá dentro da minha casa que prefere mentira, que os enganos. Agora nós estamos vivendo na época em que a igreja tem que estar mesmo preparada para subir. Não está tendo mais tempo nem de você ficar cochilando em dois pensamentos. Porque se você está naquele pensa de morno, como diz a Bíblia, Deus não quer nem frio nem morno, quer crente de verdade. Agora chegou o momento de você olhar para esse Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Apocalipse 22 e 11, para cumprir na sua vida. Deus está falando assim: quem é injusto, que gosta das coiseiras, da bagunceira, quem é injusto, faça injustiça, quer andar nessa vida, é problema seu. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, se churrimar, quer ficar se sujando, não quer saber de se limpar, não está tendo temor de Deus, então está dizendo aqui, ó, quem é sujo que se suja ainda. E quem é justo, que gosta das coisas certas, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifica mais ainda. Glória de Deus realmente salvar. Quem é e quem não é, não impede quem quer. Jesus disse
que ele é a porta. Eu aprendi na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 9, Jesus é a porta. E ele está realmente salvando milhões e milhões de pessoas. Ele diz na sua palavra, Apocalipse 3, e o versículo 21 e 22, Apocalipse 3, 21 e 22, ele fala assim: ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono. Venceu, vai sentar no trono junto com Jesus. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no meu trono, vocês vão sentar também, disse Jesus. Porque nesse mundo ele não deixou nós sozinhos. Não. Às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, mas não estamos não. Jesus, ele promete de estar conosco todos os dias e até a consumação do século. Pelo que eu aprendi aqui nesse capítulo de João, capítulo 17 e o versículo 23 do Evangelho de São João, eu aprendi, Jesus falando assim da seguinte maneira. Veja que Jesus está falando aqui no 17 e o versículo 23, ele está dizendo assim, veja bem, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos. Jesus está dizendo que ele está no Pai e nós desse mundo estamos nele. Estamos nele. Nós estamos nele. Ele está conosco todos os dias mesmo. A presença dele está realmente sobre você, na tua boca, falando dia e noite. É porque o Espírito dele fala na tua boca, como diz a Bíblia Sagrada. Você já leu essa passagem? Que a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 10. Mateus, capítulo 10. E a Bíblia nos fala nesse capítulo 10 e no versículo 20. Deixa eu ver aqui. 10 e 20. Diz a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus fala da seguinte maneira: porque não sois vós que vai falar, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E ele vai falar na tua boca. Abra a tua boca, rapaz. Abra a tua boca. Você sabe que Deus fala no Salmo 81 e 10? O que Deus fala no Salmo 81 e o versículo 10? O que ele fala aqui? 81 e 10, ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, que eu te encherei. Tu abre a boca. Se abre a boca, Deus vai te dar a palavra. Vai te dar a palavra. Porque ele promete de dar a palavra para nós poder pregar. Sabe por que ele fala isso? Eu aprendi na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 10. Se você for observar, Mateus capítulo 10, diz a palavra do Senhor a verdade, que a verdade sempre é verdade. Deus não vai realmente deixar nós enganados. A palavra dele sempre foi e sempre será a verdade. Esse capítulo 10, versículo 40, capítulo 10, versículo 40, fala assim, veja bem: quem vos recebe a vós, a mim recebe. Você recebeu alguém aí que está me pregando? Você está recebendo Jesus, que é a palavra de Deus vai estar na boca de quem você recebeu. E essa pessoa que prega a palavra de Deus está com Jesus. Quem vos recebe a vós, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, nós estamos vendo uma época em que nós precisamos entender que nós somos preciosos para Deus. Nós somos preciosos para Deus. Quem tocar em você, como diz Zacarias 2 e 8, tocou em você, está tocando na menina do olho de Deus. Porque o nosso Deus, ele precisa de usar você para poder, na verdade, transmitir a sua palavra. Por isso que esse Salmo 81 e 10, Salmo 81 e o versículo 10, diz a palavra de Deus da seguinte maneira. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca, que eu encherei. Então você, Aleluia. na verdade, é um instrumento de Deus. Ele vai usar você para você realmente transmitir a palavra Glória dele, a Deus. como casa dele, ou como veículo dele, e como propriedade dele. Por isso que Gálatas 2:20 fala, já não vivo eu, Jesus vive em mim. Gálatas 2:20 fala, já não vivo eu, Jesus Cristo vive em mim. A partir do momento que você passa a servir a Deus, você tem proteção de Deus. Aleluia! Ai daquele que tocar em você. Eu aprendi no Salmo 105, Salmo 105 e o versículo 15, diz a Bíblia Sagrada da seguinte maneira: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrata os meus profetas. Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrata os meus profetas. Os dias de hoje, Jesus está manifestando, Jesus está trabalhando, Jesus está realmente reinando. Esse reino de Jesus é a presença dele, que é a palavra. É a palavra dele, e sempre foi e sempre será luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Quando você abre a tua boca para falar, sendo a palavra dele, é ele que está falando. Tanto é que ele fala em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, você já viu essa passagem, esse 10 e 40, que ele vai dizer da seguinte maneira: quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos recebe, a vós, a mim me recebe. Deus, ele fala, sempre falou e sempre continuará falando. Observando essas palavras de Deus, vamos olhar realmente o que Deus fala no livro de Lucas, no Lucas capítulo 10. Vamos ler o 10. Vamos ler Lucas 10. Lucas 10. E vamos observar aqui um versículo chamado versículo 16. Lucas 10 e 16. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Meu irmão, vamos nós entender que nos dias de hoje, aqueles que servem a Deus, que padecem, que sofrem pelo amor que tem em Deus, receberá realmente um galardão da parte de Deus pelos teus sofrimentos. Por isso que a Bíblia nos fala nesse Romanos capítulo 8 e o versículo 35, que ele vai dizer da seguinte maneira: quem me separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de que somos entregues à morte. Meu irmão, todos os dias você tem que entender: para mim o viver é Cristo. Gálatas 2:20 fala, né? Para mim o viver é Cristo. Somos nós, diz a Bíblia Sagrada, em todos os momentos nós estamos gemendo, sabe aquele gemido mesmo de sofrimento, de tribulação, aquele gemido de angústia, de prova, aquele gemido realmente que muitas pessoas não entendem, mas tem que entender. O Salmo 34:19, muitas são as aflições que é justo. 8:22 fala no livro de Romanos,
diz a Bíblia Sagrada, porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto. A todo momento você tem que entender, eu estou passando por provação, mas eu tenho um galardão. Estou passando por provação, mas eu tenho salvação. Estou passando por provação, mas eu não largo Jesus não. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Vamos cantar um hino com o nosso Mato Nascimento. Mato Nascimento está por aqui, meus irmãos. Eu quero interpretar a canção do servo de Deus, porque quem é de Deus a gente conhece até no louvor. E você dá a paz do Senhor, porque você sente comunhão do Senhor com aquele irmão que você está vendo que tem luz no coração. Vamos cantar então Mato Nascimento, que é vitória. Vai chorando, vitória. Irmãos amados, seu quanto tem chorando, quantos problemas assolando as nações. Eu vou cantar esse louvor, mas agora eu tenho que parar de cantar. Deixa eu parar de cantar aqui. Que você falou o que, missionário, que está quase terminando o tempo aí? 31 minutos. Vamos cantar esse louvor, então nós encerramos, tá bom? Ô glória! Irmãos amados, seu quanto tem chorando, quantos problemas assolando as nações, enfermidade, desemprego e muita fome, grito de guerra, desespero e aflição. Mas ainda existe solução para teus problemas. Entrega a Cristo, receberás a tua bênção hoje mesmo. E um sorriso em teu rosto há de vir. Que vitória vai chorando, Jesus chora. Que vitória vai chorando, Jesus chora. Receba a bênção nesta hora. É só pedir. Vai chorando, Jesus chora. As tuas lágrimas o anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça e seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. Que vitória vai chorando, Jesus chora. Que vitória vai chorando, Jesus chora. Levante as mãos, receba a bênção nesta hora. É só pedir, vai chorando, Jesus chora. Quantas as vezes você fica desesperado, preocupado com o que pode acontecer. Se está difícil, dobra agora o teu joelho, que deixa as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verá que quando chora Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vai com a vitória em tuas mãos. Que vitória
vitória, vai chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nesta hora. É só pedir, vai chorando, geme e chora. Oh, glórias a Deus! Engrandecida e exaltada no nome santo do Senhor, que é digno de honras e de todo louvor. Estamos já realmente chegando ao final, à finalização dessa gravação, e eu quero pedir para a missionária deixar aí a sua saudação. Você que está assistindo essa live, dê um like, compartilha no canal, visualiza, sabe que Jesus Cristo está sempre pronto para te ajudar, né? Aí basta você dar uma oportunidade para Ele, né? Porque Jesus não entra num lugar que onde Ele não é convidado, né? Ele é educado, Ele deixa você livre, né? Para a escolha, o que você quer. Um abração para vocês nessa tarde, né? Que Jesus venha dar o que você tanto precisa na vida, né? Porque o que você tem, agradeça a Deus, né? Agradeça a Deus pela saúde, agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pelas misericórdias dEle, pelo seu trabalho. Agradeça pelo seu alimento, né? Agradeça por você estar em casa, né? Porque quantas pessoas não estão no hospital aí, ó, no soro, numa UTI, né? Quer dizer, entre a vida e a morte, né? Tá numa peleja com a enfermidade, mas você tá com saúde, né? Então, agradeça a Deus por isso. Um abração bem gostoso para vocês nessa tarde e fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.